todos e a todas. Estamos hoje aqui para mais uma live, onde nós iremos falar dos direitos das cidadãs e dos cidadãos de Sabará. Eu vou repetir porque eu estou em dúvida se vocês... Boa noite, gente. Boa noite a todos e a todas. Hoje nós estamos aqui em mais uma live para falar sobre os direitos das cidadãs e dos cidadãos de Sabará. Eu estou aqui novamente com uma camisa rosa em homenagem ao Outubro Rosa e para lembrar a todas as mulheres que devem fazer o autoexame das mamas e procurar um mastologista para fazer a mamografia. Bom, os direitos, humanos são direitos à liberdade básica de todos os seres humanos, o acesso limitado a oportunidades de educação e desigualdade social. Eu gostaria de chamar, para debater, para nós debatermos o tema direitos humanos em Sabará, a nossa candidata, à Prefeitura de Sabará, Terezinha. Terezinha é socióloga, é cientista política e está candidata à Prefeitura de Sabará. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Cristina, mais uma vez, boa noite a todos que estão nos assistindo, todos e todas, e estamos aqui... O microfone, Terezinha. Mais uma vez, desculpa, para uma roda de conversa, onde a gente vai estar discutindo um tema da maior importância, que são os direitos dos cidadãos e das cidadãs. Boa noite. Gostaria também de chamar a doutora Ana Araújo, que vai falar, advogada, que vai falar para a gente também um pouco, vai entrar no debate sobre os direitos. Boa noite, a doutora Ana Carolina, ela é especialista e mestre em Direito. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. É um prazer falar com você, com a Terezinha. Vamos debater um pouco sobre direitos sociais, que é o que mais interessa ao cidadão. Boa noite. Nós gostaríamos também de chamar uma moradora de Sabará, da região lá de General Carneiro, a Lia, a dona Lia. A Maria Edna, mas ela é conhecida no bairro como Lia. Ela é também membro do Grupo Mulheres Empreendedoras de Sabará. Boa noite, Lia. General Carneiro, Itacolomi. General Carneiro, Itacolomi. Boa noite, está nos ouvindo? Boa noite. Acho que nós estamos também com um probleminha de internet, mas ao longo aqui do debate nós vamos nos organizando. Obrigada. A Lia vai conseguir, né, Lia? Pelo convite, viu? Que isso. Muito bom você estar aqui com a gente. Isso. Bom, nós vamos... Estou ouvindo. Estou ouvindo, sim. Está ouvindo, né? Então, tá bom. Bom, nós vamos hoje debater, sobre os principais desafios para a garantia dos direitos humanos em Sabará. São muitos desafios, desafios dos direitos humanos, pobreza, desigualdade, discriminação, direito à moradia, saúde. Nós precisamos voltar, estar com os olhares voltados para a população e nos perguntar, como as pessoas estão vivendo. Perceber que existe, que não existe o mínimo de direito. E nós vamos debater sobre isso hoje. Eu gostaria que começasse, o Ana Carolina, você podia começar para a gente fazendo uma exposição. A Lia, ela está com problema de internet, ela deve retornar depois, ao debate. Bom, os direitos sociais são aqueles que são garantidos e que são executados mediante uma política pública. E por isso que eles são tão importantes. Eles são justamente os direitos basilares para a condição de vida da pessoa.
E eles foram frutos, eles não caíram de paraquedas na Constituição, e está bem no início da Constituição, está no artigo 6º, de tanta importância que eles têm, esses direitos. Eles não caíram de paraquedas, eles são frutos de gerações e gerações de direitos aprimorizadas para que um Estado que teve no início um Estado extremamente liberal, sem o apoio do governo, do Estado, passou, então, para um Estado que tem a junção tanto do direito liberal quanto do direito social. Né? Só rapidamente, as gerações de direito foram a superação do direito em que, no início, se pensava no Estado, num regime sem o apoio do Estado, viu que deu errado, que é o liberalismo. Depois veio pensar num regime totalmente suportado pelo Estado, que também deu errado, e hoje a gente vive, por assim dizer, de forma bem rápida, num Estado de direito em que existe em tese deveria existir um equilíbrio de direitos protegidos pelo Estado e direitos sem proteção estatal. Então, o artigo 6º da Constituição, ele fala que é um direito social, ou seja, um direito a ser executado por política pública. A saúde, a educação, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, aos direitos assistenciais aos desamparados de uma forma geral. Até a própria Constituição utiliza o termo desamparados. Muitos desses direitos têm competência descentralizada, ou seja, União, Estados e municípios concorrem no sentido de que tem atribuição, tem responsabilidade para poder garantir esses direitos para a população. Alguns a União possui competência exclusiva. E nisso, é muito importante a gente estar vivendo um tempo de coronavírus, por exemplo, quando a gente escuta que deveria ter um hospital, por exemplo, em Sabará, sabe, de qualidade, quando a gente escuta a necessidade de uma segurança mais própria, porque o município ele também concorre na questão de proteção ao patrimônio dele, e a gente está vendo aí, inclusive, a minha dissertação do mestrado foi justamente sobre a proteção do patrimônio cultural, isso foi sobre Sabará, a minha dissertação do mestrado, especificamente sobre patrimônio cultural de Sabará, e a gente vê que não tem proteção. Então, assim, o próprio sabaraense, muitas vezes, não reconhece aquele patrimônio cultural como seu, como algo que você tem que proteger. A mesma coisa em relação à educação, a gente está vendo aí um sacatamento das escolas, porque não existe muito apoio aos professores, não existe muita... o plano de ensino é sempre mais dos mesmos, e os professores estão em escolas sucateadas, escolas ruins, sem poder dar estrutura para a criança. A gente está vendo agora uma questão da pandemia, o home office e o EAD, né? A escola online, onde a gente vê que grande parte da população não tem nem acesso à internet de qualidade que consegue entender a aula. E, assim, nesse sentido, a mesma coisa, muita gente ficou desempregada, sem auxílio ao trabalho. A gente precisa, no município, especificamente, ter algum sistema de proteção ao trabalhador, nem que seja com um apoio entre o governo federal e a prefeitura. Enfim, transporte nem se fala, que também é um direito social do cidadão, e está cada dia absurdamente mais caro, e existem alguns bairros de Sabará que são muito, muito, muito poucos providos de transporte. O lazer, então, a gente tem aí uma demanda frequente do Parque Ana Lúcia, né? Para quem mora na Ana Lúcia sabe o que eu estou falando, que está praticamente abandonada as praças, e agora tudo bem que no Covid os parques estavam fechados, mas teve muito tempo para poder resolver essa questão, e o Ana Lúcia é um bairro que ele é muito misturado, tem gente com condição financeira melhor, tem gente que tem condição financeira, e por aí vai, e não tem um lazer adequado. E outra coisa também é a questão da infância, né, a ausência de creches escolares para as crianças, que precisam, enquanto os pais trabalham, e a gente vê que isso tudo é um direito, todas essas gamas de direitos estão incluídas
no artigo 6º da Constituição, que é um dever que é basilar para as pessoas terem uma saúde, educação, segurança. A gente não tá querendo um nível top europeu. A gente está querendo pelo menos o básico, que fazer asfalto na rua só se asfalta geralmente no último ano do período eleitoral ou no primeiro. A gente vê muito isso, fica até engraçado, né? Antigamente, quem está aqui sabe que em Sabará era muito comum pintar os meios-fios. De repente, na época da campanha eleitoral, todas as ruas ficavam com os meios-fios de branquinho pintado, então de outra cor. Era uma coisa impressionante, né? E, assim, pelo menos... E é isso, os direitos sociais, eles são extremamente basilares, eles fazem parte da própria concepção do indivíduo. A gente não pode dispor da nossa saúde, a gente precisa de apoio para a saúde, a gente não pode dispor da nossa educação, porque sem educação a gente não chega a lugar nenhum, isso é basilar. A gente não pode dispor da nossa alimentação, o transporte e a moradia são ferramentas para o indivíduo ser socialmente, estar socialmente integrado. Isso, e a questão da moradia em Sabará é uma coisa que, aí eu já não sei, porque eu não sou engenheira, mas é uma coisa que me deixa preocupada tanto na questão social, ou seja, a falta de moradia, quanto na falta de fiscalização das situações de algumas moradias que estão em pleno barranco, quase caindo. Então, assim, os direitos sociais, eles foram frutos de conquistas históricas. Os direitos sociais, eles são a representação das necessidades básicas de um indivíduo para ser cidadão. Então, assim, você não pode, por exemplo, deixar de discutir sobre a necessidade de ter saúde. Você não pode dispor da sua saúde. Então, ele é um direito que a gente chama indisponível. Por quê? Porque se você dispor da sua saúde, você não vive. Então, o Estado está aí, constitucionalmente, o Estado que eu falo é representação, não é Estado Minas Gerais, é representação que é assumida por um governo, né? Um governo, ele vai atuar para políticas de Estado. Está na hora de saúde, educação, segurança, alimentação, transporte, moradia, proteção da criança, deixar de ser política de governo e passar a ser política de Estado. Está na hora das pessoas entenderem que não se pode se dispor de saúde, precisa de um hospital em Sabará. Não se pode dispor de segurança, não se pode dispor de educação. As crianças precisam de educação. As crianças deveriam estar recebendo incentivo para poder, já que não tem aula, para ter algum tempo não tão ocioso. E, assim, e é complicado também em relação, porque enquanto isso não for entendido como uma política de Estado e não uma política de governo, as vaidades vão ficar para fora e Sabará vai continuar jogada para as praças. Eu fiz uma comparação no meu mestrado, por exemplo, sobre os patrimônios culturais de Sabará. E a diferença as pessoas vêm, toda vez vem à igreja, por exemplo, do Carmo, as pessoas sabem o que é o patrimônio, mas as pessoas não sabem que ele está deteriorando. E muitas vezes não se reconhecem como donas daquilo, como pessoas que representam, que são donas daquele monumento, que deveriam lutar pela manutenção, como resgate da própria história. Nós estamos falando de Sabará, não é qualquer município. O município tem história, o município, ele até na época da colônia, ele era um dos lugares que mais arrecadava dinheiro para a coroa. É um município com uma rica história cultural, é um município que faz parte da história do Brasil profundamente, deveria ser melhor tratado e ser considerado mais como e as pessoas que moram em Sabará deveriam ser mais respeitadas nesse sentido. Então, assim, basicamente é isso a minha fala inicial para todo mundo poder falar. Obrigada, Ana Carolina. Na verdade, né, eu estou aqui pensando naquela música que fala assim, a gente não quer só comida, a gente quer
A gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer pela metade, a gente quer inteiro. A gente quer inteiro e não pela metade, né? Então, nós queremos direito à saúde, direito à moradia, direito ao trabalho, direito a um salário digno, né? Direito à juventude. Nós temos muita coisa para reivindicar em Sabará. E, para isso, a gente gostaria de escutar a Lia. A Lia, ela é moradora, né, Lia, de General Carneiro, Itacolomi, não é isso que você falou? Lia, você está me ouvindo? Lia? Isso. Oi. Pois é. Boa noite. Nós gostaríamos de... Tudo bem. Tá chegando lá depois, né? Olha, nós gostaríamos de te escutar, gostaria que você falasse, né? Quais são as dificuldades, quais são os direitos, o que você encontra em Sabará, como é que é o transporte, como que é a questão do lazer, da cultura, da saúde, fala um pouquinho para a gente, fique à vontade para falar. Tá, então, Lia. Vamos começar pelo transporte, né? Que é bastante... Sim. Quem mora aqui, as dificuldades, acesso em Sabará, é meio que constrangedor, porque tem as tabelinhas de horário, tem aquele horário para voltar. Se a pessoa vai para noite, algo assim, horário para voltar, porque não tem transporte. Então, é muito precário. Para eu, que sou moradora daqui, já passei algumas situações, família, meu pai, minha mãe, que consultava. Ô, Lia, tá me ouvindo? Deixa eu te falar uma coisa. Tira a imagem, talvez, e deixa só o som, que talvez a gente consiga te escutar. Uma outra dificuldade, né, Terezinha, que a gente tem encontrado é a questão da comunicação da internet, né? Você está sem som, Terezinha. É péssima, né? Em alguns locais você não consegue, né? Nós já tivemos as 2, 3 lives que as pessoas tiveram de mudar de lugar, Isso. né? Então, às vezes, se a gente conseguisse comunicar com a Lia para um outro local, ou mesmo isso que você falou, para fechar o vídeo, mas aí ela tem que ser orientada, né? Aí quem ela sabe pode ela voltar. né? Poderia quem está ouvindo orientar, né? A Lia, de talvez tirar a imagem, deixar a voz, talvez fosse melhor. Ô Terezinha, Isso. eu queria só colocar, eu não coloquei no início, né? Que eu sou candidata a vereadora em Sabará, pelo PT. E gostaria, enquanto a Lia não, né, está resolvendo um problema técnico, gostaríamos de escutar, nós vamos escutar a Lia, porque ela representa a voz do povo em Sabará, da região dela, e a gente poderia, então, escutar nossa candidata à Prefeitura de Sabará, né, a nossa amada, estimada e grande Terezinha. Obrigada. Gostei principalmente do estimada, né? É bom se sentir reconhecida, amada, e é um carinho muito grande que eu tenho, né, por vocês e por todas as mulheres e moradoras de Sabará, né? Boa noite mais uma vez, né? Como foi colocado, eu estou candidata a prefeita de Sabará pelo Partido dos Trabalhadores, né? Como moro há 41 anos em Sabará, no bairro Ana Lúcia, né? Sou mãe, né? Tenho 4 filhos, sou avó de 3 netinhos e uma netinha, né? Que infelizmente a gente tem que ficar um pouco longe deles nesse período de quarentena, então
eu tenho muitas saudades, né? É uma coisa que todos nós estamos passando, né? Por um período difícil, né? A pandemia, ela está sendo difícil para todos, né? Para de qualquer idade, desde as crianças, né? Que estão sendo muitas vezes privadas, aquelas principalmente em idade de creche ou idade já do ensino fundamental, ensino médio, os jovens, mas estão sendo privados do convívio com as escolas. E nós sabemos como que as escolas são importantes, né, na vida das crianças, em todos os sentidos, né, mas principalmente aquelas crianças mais que têm situações mais difíceis de vida, né, mais de famílias que onde a escola às vezes é o lugar da alimentação, é o lugar das amizades, é o lugar, né, de onde ela tem um pouco de lazer. E nós sabemos também que é um momento importante da gente realmente seguir as recomendações também das organizações científicas, né, como a Organização Mundial de Saúde, e nesse momento cumprir aquelas recomendações que é do isolamento social, que é do distanciamento, que é de evitar aglomerações, né? Bom, nós estamos aqui hoje e antes, então, de entrar na conversa propriamente, eu gostaria, em primeiro lugar, de me solidarizar, né, a todas as famílias vítimas do Covid-19, né, principalmente aquelas que seus entes queridos, né, faleceram, que no Brasil atualmente são 144 mil, né, que no estado de Minas Gerais já ultrapassamos 7 mil, e que em Sabará nós temos 50 mil famílias já enlutadas, né. Isso é uma coisa muito triste, uma coisa muito séria, e nós também, enquanto candidata a prefeita, nós temos que pensar que essa pandemia, ela não vai ser tão rápida, né? Nós vamos ter que nos preparar para conviver, né, com uma situação de controle muito séria, inclusive no próximo ano, né, ao entrar o ano. E hoje nós vamos estar discutindo, né, as questões sociais, os direitos sociais. Eu acho que a Ana Caroline, ela já falou muito bem, né, Ana Caroline? Eu conheço você já de algum tempo, né, e eu vejo que queria te parabenizar pelo estudo que você fez sobre Sabará, sabe, que tem a ver com o direito à cidade, com o direito nosso de cuidar desse patrimônio, de ter um patrimônio cuidado, né, e parabéns pelo seu trabalho e pela sua preocupação, né, com a cidade de Sabará, né. Eu queria falar, em primeiro lugar, e aí, saudando aí a nossa candidata a vereadora, a Cristina Pacheco, saudar, em nome dela, todas as nossas candidatas a vereadoras, inclusive de outros partidos, porque nós estamos aqui representando uma coisa que é muito importante, faz parte também de um direito importante na vida das pessoas, que é o direito da mulher à vida política, né? Por mais mulheres na política. Nós somos, antes de mais nada, nós estamos, antes de mais nada, simbolizando essa luta das mulheres pelo seu lugar. Realmente, a mulher deve estar onde ela quiser. E na política também. É um direito nosso. E foi interessante que eu estava hoje olhando a Declaração dos Direitos Humanos, né, que é uma declaração da Organização Mundial, né, e que foi de 1948. E já nesse momento, né, se falava de alguns direitos que a Ana Caroline já
falou, citou, e que estão na nossa Constituição, né? Que é o direito à liberdade, é o direito ao trabalho digno, é o direito ao salário igual por trabalho igual, que a gente sabe que as mulheres não têm esse direito, até hoje, né? Que é o direito a uma vida digna, a condições de habitação, a condições de lazer, ao meio ambiente saudável. Isso estava já na Declaração dos Direitos de 1948. E tudo isso também foi consequência de uma série de conquistas, porque a gente não pode se lembrar que o direito ao respeito ao outro, o direito à liberdade, o direito à igualdade, ela tem muito a ver com a eliminação, né, através do fascismo, na Segunda Guerra Mundial, de 9 milhões de pessoas, de judeus, por serem de outra, considerados de outra raça, né? Então, nós fomos evoluindo nessas conquistas em relação à questão do direito. Não foi uma coisa que nasceu hoje. E o que tem de importância nisso, a questão da concepção do direito, é de que nós temos esses direitos porque somos humanos, porque somos iguais. Nós somos iguais, nós temos o mesmo direito por existir, por ser um ser humano. Mas será que a realidade nossa, em qualquer lugar que a gente esteja, e aqui no município também, será que, que nós temos esses direitos? O primeiro direito que nós devemos pensar é o direito à cidadania, o direito de ser cidadã. Eu sou uma cidadã do município. E aí, é uma questão que nós estamos, inclusive, discutindo muito, no sentido, e inclusive o nosso slogan é Terezinha para cuidar de toda Sabará. E aí, Terezinha significa Terezinha, Denise, que é a nossa vice, e todas as nossas candidatas e candidatos, né, do Partido dos Trabalhadores. Por que a gente coloca por toda Sabará? Porque nós sabemos que existe um grande problema em Sabará, e que nós vamos ter que superar isso. É um problema de identidade. Nós estamos, Sabará geograficamente, né, são muitas, a Sabará de General Carneiro, do Itacolomi, a Sabará do Galego, a Sabará do Centro Histórico, a Sabará de Ravena, a Sabará dos Borges, né, do Borba Gato, a Sabará de Nova Vista, a Sabará de Nações, a Sabará do Ana Lúcia, essa toda a região do Alvorada. Nós chegamos, Sabará, você tem o centro histórico com as suas famílias, e foi crescendo, foi chegando, num certo sentido, foi também rejuvenescendo, é mais criança, é mais jovem, né, que vai chegando, cada um com as suas histórias. Mas uma coisa ainda falta para criar uma identidade de todos nós, de toda essa população, né, de todas as pessoas que moram aqui, com a cidade. E isso é uma coisa que nós também pretendemos trabalhar, porque é um direito, né, de cada morador se sentir um cidadão de Sabará. Mas para que ele se sinta um cidadão ou uma cidadã, há necessidade de que nós tenhamos uma gestão pública, uma gestão transparente, uma gestão participativa, onde o cidadão ou a cidadã tem acesso ao poder, sem que
seja intermediado, né? Às vezes para conseguir uma poda de árvore, para pedir um serviço que precisa na sua rua, que ele possa se fazer ouvir pelo gestor, pela gestora pública. Então, é necessário criar esses mecanismos que possibilitam que cada cidadão, do mais longínquo local de Sabará, tenha um canal de participação no governo. Isso é uma das nossas propostas, né? Ouvir, criar canais de participação, reforçar os conselhos, para que os direitos, as necessidades e os direitos das pessoas possam chegar, se fazer ouvir e estar na agenda do dia a dia do trabalho da prefeitura, né? Então, eu acho que muita coisa que nós falamos aí, que estão faltando, a gente pode até voltar a falar pontualmente, mas eu acho que o que existe, principalmente, é uma falta do diálogo, é uma falta de que realmente o cidadão ou a cidadã se sinta uma pessoa, como pessoa de direito reconhecida pelo poder público. Eu vou ficar por aqui, depois a gente talvez entre em mais detalhes. Cristina, eu gostaria de ver aqui com vocês o seguinte: a Lia parece que não está conseguindo entrar, né? Um problema de... Aí nós já estamos colocando aí, né, o direito, né, a comunicação, o direito, né? Ela está lá em General Carneiro sem sinal, não está conseguindo o sinal, está muito difícil. Me mandou ela um filho, o filho de General Carneiro também, nós já tivemos com ele aqui, ele é um jovem cineasta. Eles escreveram aqui o que ela iria falar sobre o tema, então eu acho que eu vou ler aqui mais ou menos, tá? É curto. Vou ler aqui o que eles colocaram. Eles se basearam no artigo 215, em que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Ela coloca o seguinte: Sabará é uma cidade carente de atividades culturais e ficamos subjugados a frequentar o centro de Belo Horizonte, onde a cena cultural é mais movimentada. Parques e praças onde acontecem shows, apresentações ao ar livre e acabam gerando lazer e girando a economia local. Cinemas de rua, museus e outras atividades diversas. Sinto que em nossa cidade temos um potencial desperdiçado de aproveitar mais os nossos espaços e compartilhar momentos de lazer entre a família e os amigos. Em nossa região, em General Carneiro, não temos opções do que fazer em um domingo de manhã. Um espaço público ao ar livre, onde podemos comemorar, né, onde possamos comemorar um aniversário, por exemplo, ou onde podemos assistir a uma apresentação de um grupo da cidade. Ficamos limitados a acessar culturalmente o que nos é de direito. Além da falta de opções de eventos nas regionais, outros elementos que dificultam o acesso dos moradores aos espaços e eventos culturais ao redor da nossa cidade são o transporte e a desconexão entre as diversas regionais com o centro histórico. O transporte de General Carneiro até o centro histórico de Sabará sempre foi muito demorado e não podemos contar com ele ao longo da noite, dificultando o retorno para casa após os passeios. Isso cria uma barreira para os moradores dos bairros mais afastados, que eles acessem o centro histórico, ficando limitados às suas experiências dentro do bairro e perto da sua casa, já que são quase zero em grande parte
confraternização em casa, em poucas casas de show, sorveteria ou precário coreto, né? Isso em relação aos bairros. O intercâmbio cultural com as pessoas diversas, se conectando das diversas regionais, é importante, e o transporte também dificulta o acesso dos moradores de uma regional a outra. Caso eventos sejam realizados em Ravenna ou no Ana Lúcia, a locomoção fica refém de um carro, limitando o acesso a quem precisa do transporte público. Acredito que falar de um setor sem conectar ao outro é quase impossível. A cidade precisa estar fluindo corretamente e garantindo acesso a eventos culturais e espaços para lazer do cidadão. Mantendo ativo nossa juventude em diversas atividades espalhadas pela cidade. A política, né, ela fala, tem o poder de interagir tudo isso, buscando o bem-estar social, conectando os moradores e por meio de expressões culturais. É um dos caminhos que Sabará precisa olhar com atenção e carinho. É preciso agir de acordo com a Constituição e nos auxiliar, né, para que possamos ter acesso às novas expressões culturais em nossa cidade, facilitando também o diálogo com a sociedade civil, para que fiquem a par de maneira ampla dos eventos que a cidade poderá proporcionar. Precisamos fomentar e valorizar a cena cultural de Sabará. Essa foi a contribuição da Lia e do filho dela. Ótimo. Né, uma contribuição muito importante. Eles vêm colocar aqui as dificuldades, né, mesmo dos moradores, dos jovens, para circularem de uma região para outra, de conhecer o que está acontecendo do outro lado de Sabará, porque às vezes depende de um transporte e às vezes o transporte demora 1 hora para passar, quando ele atrasa mais de 1 hora, né, muitas vezes vão esperar num lugar que não tem sombra, não tem um banco para sentar, né, a questão de transporte, né, são os fatores que dificultam o exercício da cidadania que a Terezinha falou, né? Que temos direito à cidadania. Mas como exercer a cidadania se a gente não tem recurso mínimo, né? Se falta o mínimo, né? Se não temos nem o mínimo. Então, é uma reflexão, né? Não é só nossa, mas de cada morador de Sabará. E agora é a hora de mudar isso que está aí, né? Queremos, já tivemos muito tempo para que isso fosse mudado, então não vai ser agora de uma hora para outra, e é uma construção, e a proposta nossa, né, enquanto candidatos, é a participação popular mesmo, né, o programa, né, de governo da Terezinha foi todo feito com a participação popular, todos os vereadores também e vereadoras estão escutando as pessoas. Bom, o que a Lia tinha para colocar é isso, eu acho que nós podemos fazer as considerações finais, né, dentro né, para a gente ir fechando. Você quer colocar, Ana Carolina, alguma coisa? Pode falar para a gente, mas... Eu acho que, assim, eu tenho duas visões, né? A primeira visão é como advogada, e a segunda é uma pessoa que morou a vida quase toda em Sabará. E, inclusive, me dediquei nos meus estudos também sobre a cidade. O que eu posso dizer é o seguinte: eu, particularmente, sempre me cansei muito de ter que ter um sentimento que eu escondia um pouco onde eu morava, sabe? É um sentimento horrível, assim, você não tem uma coisa legal para você falar da sua cidade. O ônibus é ruim, a educação é ruim, você ser até um estereotipado no local que eu estudava em BH, fiz todos os meus estudos em BH, e aí quando eu resolvi, assim, falar, a não ter vergonha, mas começar a lutar por algo, sabe? Eu já estava adulta, eu já não tinha sentimento, eu já não era mais aquela pessoa assim, que eu cheguei a ser até meio que iludida, assim, politicamente, porque eu fui de juventude. Então, assim, eu fui no Oba-Oba achando que era uma coisa, depois eu vi que não era aquela coisa. E, assim, eu acho que está na hora da gente sentir orgulho da origem, de onde a gente é.
Não é porque é uma eleição, não é porque a gente está no momento, independentemente do motivo pelo qual está acontecendo, está na hora das pessoas se questionarem se elas querem que aquilo continue como está. Está na hora das pessoas, e não só politicamente dizendo, mas eu estou falando assim, está na hora de você ser questionador. Nós estamos no momento em que estão tentando voltar com uma situação extremamente de você esconder o que você sente, você esconder a sua origem, você esconder o que você é. Está na hora das pessoas começarem a perguntar: será que vale a pena eu voltar para trás e me omitir e ignorar, fechar o olho? Está na hora de eu me revolucionar e dizer o seguinte: está na hora de mudar, vamos mudar juntos e vamos enfrentar. Porque, assim, as pessoas têm direito à saúde, têm direito à educação, têm direito a lazer, têm direito, e o lazer, as pessoas não dão tanta importância para o lazer, mas o lazer é o momento em que você vai estar mais, a sua cidadania, você vai falar assim, por exemplo, museu, você vai resgatar a sua conexão com a história. O lazer como de forma até como um ser social, porque o resto é tudo obrigação. E é o lazer que forma, muitas vezes, o seu caráter. É o que você faz fora da obrigação que vai mudar o seu caráter. Muitas das vezes. Então, basicamente é isso. Assim, quem está assistindo essa live está na hora, independentemente de ser uma questão eleitoral, tem aqui 2 candidatos, está na hora de você mudar, está na hora de você enfrentar e querer ir para frente, não retroceder. Mude, se permita a conhecer o diferente. Muito obrigada, Carolina. Terezinha, eu vou só fazer uma fala aqui e vou deixar que a Terezinha faça para a gente o fechamento, tá bom? Pode. Obrigada. E nós fechamos. Assim, ontem nós tivemos uma live sobre saúde. Terezinha trouxe uma mensagem que eu achei muito importante, muito bacana, bonita. A Terezinha falou assim, desse momento em que nós estamos, e ela falou uma palavra mágica, né, eu acho, neste momento, esperança. Terezinha trouxe a palavra esperança. E eu acho que é nisso que a gente tem que se agarrar, né, e é essa proposta, né, que a gente está trazendo e que a Terezinha falou aí, né, da questão do sabará que nós queremos, e esperança, sabe? É isso, mudança, esperança. Se os direitos humanos, né, fossem respeitados, o mundo, né, sabará, seria diferente, né? Seríamos uma sabará mais feliz, né? Haveria mais respeito entre os cidadãos, né? E entre cada um desses teria um nível de vida bem melhor do que é hoje, né? Como a Ana Carolina trouxe, o direito ao lazer, porque o lazer na nossa sociedade parece que ele veio no final, né? Depois que eu tenho comida, depois que eu estou respirando, depois que eu estou trabalhando, aí eu tenho lazer. Mas o lazer é algo muito importante, é o que está nos salvando nessa pandemia. Então, eu acho que casa muito bem, foi uma live ontem sobre a saúde, mas que hoje a gente resgata a questão da esperança. Esperançar, né? Eu acho que a gente tem que conjugar o verbo esperançar. E é isso que a gente eu tenho certeza que nós estamos trazendo de diferente, de proposta de mudança. A esperança de uma sabará melhor, né? Uma esperança de um mundo mais harmonioso, feliz, né? É isso que nós queremos para Sabará. Que cada cidadão de Sabará, que cada cidadã de Sabará tenha um nível, né, de vida melhor. E assim, eu deixo né, esse final aqui, essa reflexão no sentido mesmo da esperança. E eu me despeço e passo a palavra para a Terezinha para ela fazer o fechamento para a gente. Sim, Terezinha? Tem um aspecto que eu achei muito, 2 aspectos que eu gostaria de comentar, que é a carta que
A mensagem que a Lia deixou, ela é muito linda, né? Então, e ela traz 2 pontos fundamentais, né? Em Sabará, que é a questão da cultura, questão do turismo, que também foi colocada pela Ana Carolina aí, da importância. Essas 2 coisas estão intrinsecamente ligadas, e também com a questão da identidade que eu coloquei, né? E eu acho que a identidade, ela perpassa pela cultura, e eles colocaram aí, né? Quer dizer, o que nós temos que, o poder público, ele não pode fazer tudo, mas ele pode incentivar aqueles elementos que são formadores, né, da identidade, através do quê? Da escola, né, da história de Sabará. Vamos contar mais a história de Sabará, que cada criança, em cada canto de Sabará, saiba a história de Sabará. Não basta apenas levar a criança lá para ver a igrejinha do Ó, ou para ver a igreja do Rosário, mas que isso seja trabalhado em todos os anos e que ela reconheça como parte dessa história. Então, a questão da educação, a criação da identidade. A cultura que está dentro, né, interligada com a educação da mesma forma, né? Nós temos que valorizar aquela cultura que chegou, como os talentos, né, como o Igor de General Carneiro, cineasta de General Carneiro, mas que muitas pessoas de Sabará não puderam ver as fitas do Igor, porque não teve espaço, não teve incentivo. Então, há necessidade. O que o poder público faz? Ele pode não criar as manifestações culturais, mas ele pode e deve valorizar, incentivar, dar apoio, criar instrumentos para que as pessoas possam estar vendo essas criações que são criações culturais. E aí a gente tem vários instrumentos também. A forma como né, o turismo, que precisa ser mais valorizado, desenvolvido, nós temos que estar conversando e ver como que a gente consegue fazer, né, para estar valorizando os pequenos produtores, os artesãos, né? Ali aí faz parte de um grupo de mulheres, somos empreendedoras. Tem grupos de mulheres empreendedoras no centro de Sabará, tem grupo em General Carneiro, tem grupo nessa região, da mais aqui próxima, né, do Alvorada, do Nova Vista. Então, e nós temos que interligar isso, né? E reforçar essa arte, esse talento que as mulheres têm, e também como forma de conseguir renda, emprego, né? Nós temos que valorizar a cultura de Ravena, a produção e a cultura de Ravena. A produção de Ravena com a sua banana, que é conhecida em todos os recantos. Vários lugares, várias feiras, a gente já, né, pessoa, olha, eu comi hoje na cidade Nova mesmo, vendem banana de Ravena, Manaus, em outros locais, mas é preciso potencializar isso, né, como pequenos produtores, também os derivados, o festival, enfim, todas as formas culturais que já existem, elas precisam de ser incentivadas, e com isso nós vamos criando. E o transporte que foi colocado também, é fundamental, né? Olha, uma pessoa para ir para o centro de Sabará, ele passa por Belo Horizonte, sai dos borges para ir resolver um problema na prefeitura, ele passa por Belo Horizonte. Quer dizer, essas coisas têm que ser, nós temos que pensar uma forma. Uma pessoa, às vezes, para vir a Belo Horizonte, ela pega um outro ônibus, sai de um ponto de Sabará, pega outro ônibus, paga 2 passagens para pegar o segundo para vir para cá. A interligação que ela falou entre as linhas que passam e que chegam ao centro também são muito precárias, né? A ligação que nós temos com a Viscol é muito precária, tem horários muito espaçados, né? E outro dia mesmo, o problema de transporte está em toda essa barragem, gente, em qualquer canto a gente está tendo problema. Né? Outro dia uma senhora me falou que ela ficou 1h30 esperando um ônibus que sai aqui da Nova Vista,
Nova Vista, não, do Ana Lúcia, lá no fundo, para Belo Horizonte, mais no fundo. Então, assim, nós temos problema em todos os lugares, e nós precisamos de reunir a comunidade, fortalecer o Conselho Municipal de Transporte, aliás, que nem existe, existe Conselho Municipal de Trânsito, não existe transporte, temos que criar, ver a situação das linhas, ver os horários, ver os contratos, né, que existem, no caso da subgestão municipal, e também fazer uma interlocução com Belo Horizonte, com o governo estadual, né, para melhorar as linhas que são intermunicipais. Então, tudo isso é um conjunto de fatores, né, que forma um leque bem grande, se interligando, né, saúde, meio ambiente, educação, cultura, né, turismo, desenvolvimento social, moradia, né, com a moradia, e, enfim, tudo isso com o intuito de criar uma sociedade mais igual, mais justa, e um ambiente mais saudável, e que todos possam morar com tranquilidade e se sentir seguros e cidadãos e cidadãs de Sabará. É o que nós desejamos. Espero a confiança e o voto de vocês no dia 15 de novembro. E para a Cristina e para todos os nossos companheiras e companheiros do 13 em Sabará. Até mais. Obrigada, Terezinha, obrigada, Carol. Nós nos despedimos, né, gente? Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Carol. Obrigada, Cristina. E obrigada, dona Lia, né? Ela deixou a contribuição dela para a gente, mesmo não estando podendo, né? É ótimo. Praticamente manifesto, eu gostei muito.